Olá, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Espero que todos estejam bem. Espero que as mensagens, de alguma forma, o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, te ajudando no crescimento, nas dúvidas, te fazendo andar um pouquinho mais profundo com Ele, trazendo para o seu dia a dia de uma forma simples, mas de uma forma poderosa, porque tudo aquilo que nós caminhamos, segundo a palavra de Deus, traz benefícios para a nossa vida, para a nossa casa, para quem está ao nosso redor. Seja onde quer que nós estivermos, o nosso próximo será abençoado pelas palavras, pela sua conduta, pela sua forma de conduzir a sua vida, se você estiver colocando tudo em prática. E hoje não é diferente. Um dos assuntos que é muito necessário para a nossa mente, para a nossa saúde mental, é um dos mais desafiador. Às vezes a palavra é desafiador, porque realmente é. É uma mistura de emoção, a qual a gente briga para não fazer, mas quando a gente pratica, a gente vê que foi libertador, foi maravilhoso e te ajudou a realmente ter uma paz. E hoje eu quero falar sobre o perdão, né? Você tem direito, mas você abre mão do seu direito. Outro, você perdoa, você livra aquela pessoa. Eu acho que a palavra ideal é você se livra do peso que você vem carregando, daquilo que vem te ferindo, te magoando, te aprisionando, fazendo os seus pensamentos ficar carregando o peso daquela pessoa e que você fica só se arrastando, vivendo de amargura, vivendo de irritabilidade, rancor extremo que gera até mesmo gera doenças para a nossa vida, vai acabando aos poucos com a nossa saúde, não só a mental, mas a física, porque a amargura ela vai fazendo isso, a falta do perdão vai trazendo muitas das vezes estresse, é tantos malefícios que quando a gente olha para a liberação dele, a gente só consegue ver benefícios. E o que eu quero trazer de uma forma a qual venha realmente o Espírito Santo abrir a sua mente e te mostrar várias possibilidades. A gente sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente passa por um período de lapidação, um período de arrumar casa, um período de achar as dracmas perdidas, os valores que realmente importam, colocar as pecinhas no seu devido lugar. E um dos processos, quando você aceita Jesus, porque as pessoas acham que é só assim, aceitei Jesus e daqui pra frente vou viver minha vida. Só que ele faz a obra por completo. Ele não só quer te transformar numa nova criatura, mas para ele te transformar numa nova criatura, ele vai ter que mexer nas raízes. Ele vai ter que trocar. Ele vai ter que tirar aquela raiz que foi plantada numa semente ruim e colocar uma semente nova. Uma semente que vai dar fruto para o reino de Deus, né? Uma semente que vai gerar frutos bons para você e para quem está ao seu redor, para o reino de Deus e tudo mais. Então, quando eu me converti, o Senhor veio nesse processo de perdão, de reconciliação, porque ao contrário do que talvez você pense, que o Senhor vai falar para você descartar as pessoas e seguir, não, se tem que ter conserto, ele vai te ajudar a consertar. Ele vai te ajudar a restaurar. Ele vai te ajudar a colocar, como eu falei, em ordem. E na minha vida não foi assim, não foi diferente. Na minha vida foi exatamente assim. Primeiro eu cheguei, ele vai deixando você chegar, você fica em paz, tranquila. E na medida que você fica ali em paz, tranquila, ele vai começando aos poucos, porque ele não é invasivo do ponto de chegar e jogar tudo em cima de você, que ele sabe que vai causar muita dor e você talvez não vai suportar, e ele não lança sobre você nada que você não possa suportar, então ele vai devagar. E quando eu já estava com uma certa intimidade com o Senhor, não, claro que tem hoje, mas pelo menos o suficiente de ouvir a voz dele e obedecer, embora toda palavra diz, né, porque ela
continua a mesma, sobre a gente perdoar, sobre a gente amar, mas quando ele chega e fala assim, não é só daqui para frente, mas é trazer o conserto. Eu não vou ler a palavra, mas uma história base que eu quero para hoje é a história de José, que se encontra em Gênesis. Começa no capítulo 37 e vai até o último capítulo de Gênesis. E eu te convido, né, a meditar nessa palavra, a ler se você está num processo de perdão, porque muitas das vezes é um processo, por mais que o perdão não é um sentimento, é uma decisão, ele acaba sendo um processo. Porque às vezes você vai falar, mas o seu corpo ainda não entendeu. Talvez você vai falar assim, já perdoei, mas o seu sentimento ainda tem algo ali. Então, no processo, aquilo vai saindo na medida que você vai declarando que você já liberou, que você não quer, né? Você não está aprisionando ninguém. E José, ele nos dá uma história linda, porque José, ele começa, né, o mais novo dos irmãos, ali, e ele, o caçula mesmo era Benjamim, mas tinha acabado de nascer, mas entre os irmãos, ele era o mais novo, era o filho da velhice do pai, ao qual o pai, e filho da mulher que o pai amava, então ele era o preferido do pai. E os irmãos tinham muito ciúme dele. E José ele tem um sonho, que no sonho ele estava segurando um feixe, o feixe dele subia de trigo, e os dos irmãos abaixava, se curvava diante do feixe dele. Então significaria que os irmãos iriam se curvar diante de José. Imagina, estudo já com ciúme, ainda tendo que se render, José, aí que a ira se levantou ainda mais. Mas no resumo da história, José ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. Seus irmãos tacam ele no poço, o poço não tinha água. José se machuca, eles tiram ele de lá e vende ele como escravo. Ele vai parar no Egito, vai trabalhar na casa de Potifar. Trabalha lá maravilhosamente bem. Lá ele gera e administra muito bem as coisas de Potifar. Só que a esposa de Potifar desejou José. Bonito e atraente, é o que a Bíblia dizia de José. E ela se encantou e queria José. Só que José sabia que ele poderia administrar tudo do seu patrão, menos tocar na sua esposa. E José não tocou nela. Só que uma mulher rejeitada nem sempre sabe lidar com a rejeição. Ela mentiu, enganou e colocou ele como tentativa de estupro. Aí o seu senhor colocou ele na prisão. Então ele foi preso agora injustamente. Novamente, né? A injustiça sobre a vida dele. Passados-se uns anos, José vai parar na casa do faraó e acaba sendo governador do Egito. Chegou o tempo da honra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se permite ser humilhado, ele será, sim, exaltado. Por que ele será exaltado? Por ele mesmo, porque né? Não. Lembra que o sonho era propósito de Deus. Ele foi exaltado para a glória de Deus. Ele foi exaltado porque assim Deus permitiu. E quando tudo isso acontece, ele passa a ser governador porque teria um período de fome na terra. Seria 7 anos de abundância, ao qual ele administrar muito bem e guardar provisão para os outros próximos 7 anos, que seria os 7 anos de seca. E quando ele está governando, passa a ser um período de, se eu não me engano, aproximadamente 2 anos. A família dele, os irmãos dele, vai até o Egito para comprar comida e se depara com José. Passa assim, né, algumas coisinhas que eu não vou entrar muito no mérito da história, eu quero que você leia, porque eu quero conversar mais sobre o assunto, não sobre a história exata de José. José ele se depara com os irmãos, José perdoa os irmãos. E quando os irmãos vão falar com ele, ele fala, não foi vocês que me trouxeram para cá, foi o Senhor. Ali ele estava perdoando e entendendo, eu precisava vir para cá. Eu precisava estar exatamente onde eu estou. O meio ao qual ele chegou lá não foi bom, foi dolorido. Mas José passou por uma escola. Ele passou numa escola muito intensa, mas ele foi aprovado. Ele sabia que tinha que estar lá, e às vezes o meio de chegar lá não foi tão bom. Porque Deus queria assim. Não, mas
os irmãos assim o fez. E ele entendeu que ele precisava estar ali não só para salvar a vida de todos a humanidade, mas também dos próprios irmãos. Ali ele cuidou, ele alimentou dos irmãos e da família. E uma das coisas que algumas pessoas às vezes me perguntam a respeito do perdão é exatamente isso. Eu preciso conviver? Eu, para me perdoar, eu preciso conviver? E eu vou te dizer que tem dois grupos. Tem aquele grupo que você não precisa conviver. Se você perdoou alguém que te estrupou, abusou de você, que talvez você vai falar assim, para isso não tem perdão. Tem. Eu tenho testemunhos de pessoas que já conseguiram liberar esse perdão. Porque o perdão, você não está isentando a pessoa da culpa, você não está livrando ela das consequências do ato dela. Você não está livrando ela daquilo que ela plantou e certamente vai colher. Você está se livrando do peso de carregar isso, do peso de ficar querendo tanta a justiça, porque nós somos falhos e nós também carecemos de perdão, nós também precisamos de perdão. Então, se você está perdoando o estrupador, que não é seu pai, não é seu tio, como eu já ouvi testemunho de pessoas que perdoou o estupro de um tio. Ela não virou a melhor sobrinha pertinho dele. Mas, às vezes, num almoço de família, tinha um convívio. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que perdoou o pai. E na velhice o pai precisou da ajuda dessa pessoa. E essa pessoa não negou. Quem faz isso, gente? É Cristo através de nós. Que nos ajuda realmente a perdoar a ponto de não abrir mão da honra, né? De honrar pai e mãe. Ainda porque, mas eu vou honrar uma pessoa dessa. A Bíblia não declara o tipo de pai, o tipo de mãe que deve ser honrado. Ele diz honra pai e mãe. Então, para chegar nesse nível, tem que ter um perdão vindo de uma cura interior muito forte. Realmente cura. Realmente você olhar e não doer. É realmente você olhar e não ter nenhum tipo de barreira. Não ter aquele clima, entendeu? Aquele negócio que você sabe que tem uma barreira ali. Então, não. Perdoar é você se sentir realmente em paz com aquela pessoa. Então, com a família de José, ele teve um convívio, ele cuidou, ele não estava, claro, diariamente, porque ele tinha um Egito, né? Uma nação para ele governar. Mas, quando eles estavam com eles, ele só falava, não, eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou dar o que comer, que beber para você e para sua família, eu vou cuidar de vocês. Ele cuidou. Porque a essência de José era diferente. E como eu falei no início, o Senhor, ele falou para que eu perdoasse pai, minha mãe. Os nossos pais, eles não são super-heróis. Eles não são perfeitos. Eles são humanos. Tem coisas que eles vão fazer que vão nos ferir, porque eles são humanos. Só que a gente coloca também um peso. Acho que às vezes os pais colocam um peso muito grande sobre os filhos que tem que corresponder toda a expectativa deles. E eu mesmo, os filhos às vezes acabam colocando um peso que os pais têm que ser perfeitos. Mas porque uns conseguem e outros não conseguem em determinadas áreas. Aí a gente precisa ir para a raiz genealógica. Como que eles foram criados, como que eles foram instruídos, o que que eles receberam. Foi isso que o Senhor me fez. Olha como foi a história deles. O que chegou até você, que você está achando que é pouco, foi muito perto do que eles receberam. Eles amorteceram uma dor para você. Então, isso me fez ver com outros olhos. Isso Cristo que faz. Então, eu pude chegar a pedir perdão. Em relação ao meu ex-marido, eu falava assim pro Senhor, tudo bem, eu vou pedir perdão. Mas eu quero que ele me peça também. Não importa quanto vai ser. Só que quando realmente aquilo já tinha sido tudo curado dentro de mim, já tinha falado com ele, eu passar, né, do tempo na presença do Senhor, tudo tinha sido curado. O Senhor já tinha me preenchido de tal maneira que não tinha importância se ele ia pedir ou não. Não, eu não precisava mais daquilo. Eu não tinha necessidade daquilo. Porque realmente eu tinha sido, não só tinha perdoado, mas eu tinha sido curada. E passou-se um tempo, realmente ele veio, ele pediu perdão, mas aquilo, eu não precisava daquilo. Porque eu já estava bem.
E isso é o verdadeiro perdão. Você não precisa mais. Você abriu mão. Você abriu mão da justiça que eu quero ver, da raiva que eu tenho, do sentimento de que tem que pagar. Você liberou. Tem 3 tipos de perdão. Tem esse perdão que eu tô falando com você, de você liberar para o outro. Tem o perdão de Deus para com você. Que Deus te perdoa dos seus erros, das suas falhas. E tem o perdão, o auto-perdão. É quando você precisa se perdoar. Às vezes se cobra tanto por coisas que você vive hoje, por erros do passado, escolhas do passado. E o inimigo, ele vem sempre lançando setas, falando, mas o que você está vivendo hoje é porque você fez. É porque você agiu. Só que o Senhor já nos perdoa. E se perdoa. E passa por tudo que tem que passar. Junto com o Senhor. Para ter êxito. Para ser aprovada. Então, o perdão é algo que é muito bonito. É difícil. Mas é bonito. É leve. Sabe? Você tira realmente o peso. Eu até já ouvi a ilustração de que com certeza você já... E é real, né? De quando você não perdoa a pessoa, você está carregando essa pessoa. Eu não perdoo, eu não quero ela perto de mim, mas você carrega ela todo dia. Porque todo dia você fala o nome dela. Todo dia você pensa nela. Todo dia você está desejando algo para ela. Mas quando você realmente se liberta, você realmente perdoa. Todos os dias, talvez você tenha que declarar para você até que você entenda. Eu decido perdoar e fala o nome da pessoa. E quando você vê, já foi. Já foi. Você já perdoou, você já tá leve, você já tá tranquila. Você já tá vivendo algo muito melhor na presença dele. Dele que eu falo, Senhor. Então, sim, tem perdão que você vai, sim, conviver de novo com as pessoas, como de um pai, de uma mãe. Cada vezes, né, dependendo da oportunidade que vocês vão ter. Talvez de uma pessoa que foi abandonada e não conhecer seu pai e sua mãe vai ter que perdoá-la e não vai ter esse convívio. Perdoando, talvez uma pessoa muito próxima como uma pessoa distante. Então, se for uma pessoa que realmente você sabe que vai ser tóxica, que vai fazer de novo com você, então você que coloca limites. Então você não traz para perto. Não traz para perto. Mas é claro que se ela precisar de uma caso de uma emergência, é a misericórdia. A gente dá misericórdia para quem precisa. Então, tem 2 núcleos. Tem pessoas que vai precisar e pessoas que não. Só que quando a gente chega em Cristo, o negócio fica um pouquinho mais sério, porque o perdão, ele não passa a ser só uma escolha, é uma decisão sua. E sim uma ordenança, tipo, é uma obrigação você perdoar. Mas é injusto. Tudo que Cristo passou por mim, por você, foi injusto. E a gente não pode esquecer que também nós somos réu culpado. Nós também não podemos esquecer que nós também carecemos de perdão, de Deus e dos homens. Porque a gente também falha com os homens. A gente também erra com os homens. Mas o meu tipo de erro é pequeno perto dos que fazem comigo. Não deixa de ser um erro. Não deixa de carecer de perdão. Então, quando a gente também entende que somos falhos e carecemos de perdão, e nós entendemos que a palavra diz que nós vamos ser perdoados à medida que perdoamos, nós éramos réu culpado e a gente não teria como pagá-la. Ele pagou por nós. Então a gente já recebeu um perdão. Então aquilo que recebemos dele é para a gente transmitir para o outro. É para a gente perdoar os nossos próximos. É perdoar quem nos fere, quem nos magoa, quem nos deve. É perdoar quem está nos caluniando. É perdoar quem está degrinindo a sua imagem, sendo que você não fez nada. É perdoar. É realmente perdoar. Sabe, às vezes hoje, quando eu já tenho uma experiência com o Senhor, vivo uma vida tranquila com o Senhor. Eu entendo, eu fico até com dó de algumas pessoas quando ferem. Porque eu vejo a amargura, a dor. Eu vejo qual doente por dentro da alma ela está. E quanto ela carece não só do meu perdão, mas eu oro muito para que ela receba o perdão de Deus e passe a viver uma vida com Deus, que ela passe por um processo de cura, restauração com Deus, para que venha viver uma vida plena em Deus, porque a gente sabe que é. Então hoje eu te convido também a analisar todas as pessoas que você já perdoou. Analisa
para que você pare um pouquinho e veja se não tem nenhum desconforto. Porque se ainda tem um desconforto, ainda tem algo para ser resolvido. E tem alguns tipos de perdão que vai necessitar de uma conversa. Conversa difícil, conversa que você talvez não queira ter, mas que você peça a sabedoria ao Senhor para ter essa conversa, para ter esse conserto. Não só, eu já perdoei, mas não finge que aquilo aconteceu. Sempre converse, esclarece para que aquela pessoa não erre novamente naquele ponto. Se errar, é escolha dela. Mas quantas vezes for necessário, perdoa. Por mais cansativo que às vezes seja, ter que estar perdoando a mesma pessoa várias vezes. Faz isso porque é libertador para você. É libertador para a sua vida, para o seu interior, para que você tenha realmente uma boa saúde mental. Porque se você ficar remoendo, ficar com rancor, ficar com raiva, com ódio, ficar, sabe, trazendo essa pessoa todo dia, sua memória, o feito que ela te fez, isso só vai te adoecer mais, te ferir mais. E como às vezes eu falo, às vezes ela vai estar vivendo tendo a paz dela lá, como se nada tivesse acontecido, sem um peso, sem uma dor, e você que está aí morrendo. Então libera, libera. Perdoa, você está se libertando. Você não está livrando ela da consequência do ato dela. Você está se livrando do peso de carregá-la. Então, o meu convite hoje é: aceita o perdão de Deus. Confesse seus pecados e será perdoado. Aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Né? Então, já libera o perdão, já conversa com o Senhor, já aceita o perdão de Deus. Se perdoa, se ame e perdoe as pessoas. Use essas 3 formas de perdão ao seu favor, para que você tenha paz, tranquilidade na sua vida. Tenha uma mente saudável, que uma mente saudável vai gerar um corpo saudável, vai gerar uma família saudável, vai gerar uma sociedade melhor. Aonde você estiver, algo diferente vai acontecer, algo leve, algo bom. Então, guarde essa palavra no seu coração, pratica ela. Não segure ninguém, não arraste ninguém com você. Se liberte. Deixe esse peso morto no caminho e segue, livre. Talvez é isso que tem te pedindo de voar. É muito peso, é muita carga. Então, se liberte. Eu deixo essa palavra para o seu coração, para que o Espírito Santo ministre, queime, te mostre as pessoas que precisam desse perdão e que você venha realmente perdoar. E se essa pessoa é você, se torna um pouquinho mais difícil, né? Mas perdoa, se ama, se livre desse peso e vai viver o novo de Deus para sua vida. É isso que eu queria dividir com vocês. Espero que tenha realmente abençoado a vida de vocês. Espero realmente que vocês venham olhar e praticar. Medita na vida de José. Medita na história de José. Fica com Deus e tenha um dia abençoado.